E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. O vídeo de agora trazendo todas as notícias do nosso querido tricolor São Paulo, que se prepara para o último e derradeiro jogo do Brasileirão, mas obviamente já pensando e planejando a temporada de 2026. O scout do São Paulo já no mercado. Quero que você comenta aí duas coisas. Primeiro, quais as posições o São Paulo deve focar para a temporada do ano que vem? E segundo, comenta aí a sua cidade. Quero saber de onde você é. Vou mandar um salve para você aí. Antes de mais nada, também já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Tem vídeo no canal todos os dias para vocês curtirem. Bora assistir o vídeo junto? No final do Sabe Eu Volto, a gente vai falar muito da temporada 2026, que essa, graças a Deus, tá acabando. E a gente só vai passar raiva em janeiro. Crédito e direitos autorais, deixa na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Muito bem, o que temos de São Paulo, Basejo? Jogo difícil para o São Paulo, vai encarar o Vitória que luta para não ser rebaixado no Barradão. O Vitória costuma ser muito forte jogando em casa e o São Paulo, por mais que precise da vitória para confirmar a possibilidade de se classificar para a pré-Libertadores, mentalmente o time já não está tão compromissado porque sabe que tem muito pouco em jogo nessa partida. O São Paulo ainda vai precisar torcer, se terminar em oitavo, para que Cruzeiro ou Fluminense seja campeão da Copa do Brasil. Então é uma tarefa dura e o Red Bull Bragantino pode desbancar o São Paulo desse oitavo lugar na última rodada, no apagar das luzes. E vai ser o desfecho merecido para um clube que fez tudo errado, não só nesse ano, mas que vem fazendo tudo errado há muito e muito tempo. E não é impossível isso acontecer mesmo, porque o Internacional está perdendo até dele mesmo, né? Enquanto mais enfrentar um outro time. E o Bragantino voltou a vencer, meteu 4 no Vitória e vai jogar precisando desse resultado também para sonhar com uma vaga na Libertadores. E o Internacional, que está muito mal, mesmo jogando em casa, eu acho que vai ter muita dificuldade contra o Bragantino. Se o Bragantino ganhar, o São Paulo não pode perder para o Vitória. Só que o Vitória está na zona do rebaixamento, vai jogar no Barradão lotado, aquela pressão danada, com o Vitória precisando vencer para tentar fugir do descenso. Então é uma rodada também emocionante nesse lugar aí que envolve o São Paulo. O São Paulo, se não abrir o olho, fica fora, inclusive, da pré-Libertadores. Aí vai ser um ano terrível. Terrível. Ô, Basejo, e o Transferban? Então, continua? O São Paulo, ele tem uma discordância entre o que acha que deve pagar e o que o empresário do Caleri acha que deve receber. Tá. Por isso que a situação ainda não foi concluída. E aí, vamos imaginar que os três voltem no dia 2 de janeiro. Os três liberados, maravilha, não sei o quê, estão recuperados das cirurgias. Em que situação eles estão? Como eles voltam? Eles estão voltando no alto nível? Eles vão voltar a jogar um futebol fera? Eu não sei. Por isso que eu acho que nenhuma posição é não precisa, né? E tem também a questão do André Silva, que teve o tratamento conservador e é um grande mistério também. Mas tem que pensar, por exemplo, que o São Paulo já vai fazer um investimento no Tapia, né? Sim. Mas o Tapia só veio porque estava sem ninguém. Sim, exato. Mas, tipo assim, imagina, são 4 jogadores, mano. Pra temporada é muita coisa. E nesse momento tem pouco. Nesse momento atual, agora. Sim. Mas vamos pensar num DM limpo, né? Sim, o que eu tô falando é exatamente isso. A gente não pode contar com o melhor cenário. Eu acho que o São Paulo me ensinou ao longo do tempo que a gente tem que contar com o pior cenário possível e se surpreender com as coisas positivas. Você está preparado para o pior. Por isso que eu não sei como é que cada um vai estar retornando. Eu não sei se o Caleri vai voltar num alto nível, o André Silva num alto nível, é um tratamento conservador do André Silva, e se não dá certo esse tratamento, vai ter que ir para a faca. Aí não tem 2026 para o André Silva. É que eu acho que a gente tá meio traumatizado com o Lucas, sabe? Acho que geralmente costuma dar certo. Com tudo. Parecendo que eu voltei da guerra do Vietnã, meu. Tá louco. Mas pra gente votar, eu vou exemplificar a questão do goleiro para mostrar como eu vou seguir minha linha de raciocínio. Porque, por exemplo, goleiro é uma coisa que eu me preocupo em termos, claro, de transição do Rafael para o próximo goleiro. Porque o São Paulo fez essa transição muito mal quando teve o Rogério Ceni saindo. Mas, em 2026, a gente está pensando num ano em que, pelo menos nesse momento, tem que montar um elenco para não passar sufoco. Então, eu acho que para não passar sufoco, a transição de goleiro fica ali embaixo nas prioridades.
pensar Mas é isso, porque- talvez, Mas é porque, cara, pensa assim, ó, o Jandrei vai voltar, não acho que ele vai ficar. Aí o São Paulo tem o Leandro que vai sair, esse 3 nunca vi na vida, e tem o Yang. Pra mim, o Yang ele tem que ser o terceiro goleiro. E aí, quem é o segundo goleiro? Pra mim, tinha que contratar um goleiro reserva, entendeu? Para mim é oportunidade de mercado. Então vamos lá. Então vamos começar por goleiro. Mas é porque Goleiro. a oportunidade de mercado pode vir um titular, entendeu? E eu não acho que é o caso. Por isso que eu iria. Não, pode vir um Reserva. reserva também. Tem um bom reserva, um cara que ficou sem clube e é um bom reserva. Sei lá, quer dizer, um bom reserva, eu não sei. Por exemplo, o Inter cai. Estamos contando aí com a queda do Inter. O Ivan tá lá, não tá? Tá. Ah, tem alguma coisa no contrato que ele fica livre. Para mim é um reserva. Oportunidade de mercado, ó. 120 pau por mês aí, que é o salário de qualquer jogador aí, base, que sobe, é 80 conto. Cada vez, pés no chão. Reformulação, por enquanto, sem dinheiro, faltando um mês para começar a próxima temporada, acho que é uma palavra um pouco forte, né? Algumas mexidas no elenco. Reformulação faz quem tem como fazer. Acho que o São Paulo tem como fazer alguns ajustes, né? Tem lá agora em andamento a negociação com o River, Plate, Galopo, Enzo Dias, Tapia, assim, essas situações, essa ideia de rejuvenescer um pouco o elenco, mas rejuvenescer o elenco significa ter alguma margem para investimento em jogadores que normalmente custam mais do que os que o São Paulo contratou. Então, a manutenção do Rui Costa como executivo de futebol, era o cara que tratava das negociações, ele pode... talvez, não digo acelerar, mas fazer com que alguns negócios, alguns jogadores mapeados possam ser contratados assim que, aliás, o São Paulo desbloquear o Transfer Bank e o impede de contratar e a janela abrir em janeiro. Na verdade, disse que já pagou, está só esperando a liberação. Pois é. O scout do São Paulo, há algum tempo, esse ano trabalhou sempre assim, e agora mais ainda, ele mapeia jogadores custo 0, custo 1, custo 2, custo 3, para que, dependendo do orçamento, o clube vai buscar, né? Enfim, eu acho que essa é uma situação. Eu acho que a reformulação, de certa forma, do elenco vai ser menos drástica do que teve de 24 para 25, quando saíram 18, quase 20, e entraram 4, 5, né? Durante a temporada. Aquilo foi uma reformulação, parecia discreta, porque vários já não estavam sendo aproveitados, mas acho que vão ser pequenos movimentos, Tironi. Alguns caras, por exemplo, lá, o Dineno, que está voltando a jogar agora, né? Voltando a jogar não, voltando de lesão agora, já está treinando normalmente, o contrato dele acaba no final do ano, não será renovado. Essas situações mais simples. Outras que contemplam o final de contrato, como o do Luiz Gustavo, por exemplo, que sinalizou que quer jogar mais um ano. Essa é uma boa discussão. Ele termina o ano jogando bem, porém, vale a pena ficar com um jogador que tem um custo, já tem essa idade e tudo mais por mais uma temporada. A liderança dele é muito importante. Então, isso vai ter que ser pesado na hora de manter um, tirar outro e assim por diante. Ele faz 39 em julho. Exato. De fato jogou bem no fim da temporada. Bom, quem apareceu lá, hoje teve treino lá no São Paulo, Massa. Quem sabe quem apareceu lá? Quem? Não jogou, não fez nada, só deu um alô pra galera. Quem? Oscar. Ainda afastado ali, em repouso, não sabe qual vai ser do futuro dele. O futuro dele vai ser no São Paulo. De qualquer forma, ele tem vínculo, né? Vai continuar com vínculo. O problema dele não era tão grave quanto se imaginou no começo. E para você mudar isso, você tem que fazer um acerto, né? E o acerto indica pagamento de uma parte, pelo menos. Depende de um acordo. Não dá para você chegar e falar, não dá mais, não vem aqui, Oscar. Senão daqui a algum tempo tem mais um transfer ban aí. Então a gente tem um acordo, o São Paulo tem que conversar com ele, ver como ele está, como é que está a cabeça dele. Para o modelo do São Paulo, me parece seria melhor buscar um acordo, sabe? Pagar menos durante um tempo, talvez maior, para que você pudesse ter um jogador que conseguisse atuar mais jogos durante a temporada.
É difícil falar isso, né? Acho que o torcedor vive com o Oscar, aquele Oscar, aquele Oscar, aquele Oscar. Mas a temporada mostrou que é muito difícil para ele manter uma sequência, jogar e tal. Apesar da contusão mais grave não ter sido por esforço, né? Foi uma falta, caiu ali, bateu um lance na área que o juiz não marcou pênalti, que fraturou ali a vértebra e tal. É uma coisa que pode acontecer com qualquer um. Não precisa ser um jogador forte ou fraco, caiu de mau jeito, pode acontecer. Mas a gente avisou aqui, né, que esse tipo de reforço é para jogar 45, 35, 45 jogos durante a temporada, né? E não é o que o São Paulo precisa nesse momento. Unindo o hoje e o amanhã, né, o jogo de domingo com 2026, tem uma questão que ela pesa bastante pro início da temporada, que é pré-Libertadores ou não, né? Porque se tiver pré-Libertadores, podendo ser de 2 a 4 jogos, junto com o início do Paulista precoce, com o início do Brasileiro precoce, o São Paulo vai ter que ter, como disse o técnico, número de jogador. Número de jogador. Não apenas qualidade de jogador. Você acha que assim para o campeonato estadual, assim, para o diplomão dos contundidos, quem que vai poder estar apto, não no sentido que vai voltar a ser o que já era, porque a gente não sabe, tem um risco, mas Lucas, Caleri, só dois com certeza, só 2 dos machucados, são vários com certeza. Não, vamos lá, dos machucados graves, né? Dos machucados leves, né? Quem vai iniciar a pré-temporada em tese em boas condições, o Enzo Dias, que operou na Argentina, o Wendel, que se recuperou da fascite plantar, são os 2 laterais esquerdos, o Caleri, que já está treinando quase que normalmente, e o Hugo, que era o menino da base do Sub-20, que rompeu o cruzado no final da Copinha, na final da Copinha. Então são 4. O Lucas é uma incógnita, o André Silva é uma incógnita, o Oscar é uma incógnita. Quem mais os machucados? Esses 3 ali que são jogadores importantes. A gente não sabe como voltarão, lembrando aquilo, né? Você falou sobre isso. Exatamente. Nós não somos ninguém, né? Eu não sou ninguém para falar o que o Oscar deve fazer, obviamente, né? Isso é uma decisão que é ele que tem que tomar e tá tudo certo. Se eu tenho uma história belíssima no futebol, linda, vivi a época áurea da China, quando a gente soube que jogadores medianos, não era o rei da China como ele, o craque dos times e tal, jogadores mais ou menos ganhavam 3,5 milhões, 4 por mês. Jogador meia boca, normal, posições que nem decide jogo, 3 a 4 milhões. Então você imagina o quanto jogavam os expoentes na China e quanto fizeram de dinheiro por mês. Tem história linda, Copa do Mundo e tudo mais. Aos 34 anos, eu faria uma despedida bonita e cuidaria da minha família, e iria viajar e curtir tudo que eu deixei de curtir minha família pelos compromissos de futebol que os jogadores têm que ter. Mas... Pois é, meus amigos, o São Paulo que joga contra o Vitória ainda, buscando uma vaga direta na Libertadores Direta não, né? Direta para pré-Libertadores da América. Mas ainda, cara, vai depender de outros resultados para conseguir essa maldita vaga. O que importa é que a temporada tá acabando. E a gente vai ter alguns dias de folga, de passar raiva do São Paulo. Eu acho que esses dias vão ser poucos. E quando a gente retomar as atividades dos campeonatos, o torcedor ainda vai estar de saco cheio dessa temporada. E o São Paulo já está no mercado. O scout do São Paulo já sonda e prepara nomes para Hernan Crespo. O São Paulo que até janeiro deve ter finalizado essa questão do investimento junto ao Grupo Galápagos, 200 milhões, que não é dinheiro pra caramba, mas para o São Paulo já é uma boa. 200 milhões, imaginemos que o São Paulo divida esses 200 milhões em 4 jogadores de 500.
de 50 milhões, né? 4 jogadores de 50 milhões. Jogadores decentes. Acho que se o São Paulo trabalhar direitinho, se o Casares trabalhar direitinho, dá para trazer ali 2 pontas interessantes, um meia e mais um volante. Tá ótimo. Por quê? O São Paulo tem bastante centroavante. As laterais do São Paulo, que eram problemas, ao meu ver, não são mais. Tá ali meio que resolvido. O Mike, o Maílson, o Cedric, Enzo, o Wendel, o Patrick, para mim tá ok. Gente, a gente não tinha ninguém. Hoje a gente tem 2 ali, 2 decentes. Decentes é uma palavra forte, né? Mas 2 ok. Tá fechado. Os volantes do São Paulo e a zaga do São Paulo, para mim, são os pontos mais ok do São Paulo. Você tem ali um trio de zaga decente, Arboleda, Ferrarese, Alan Franco, você tem o Sabino, você tem o Tolói, ok. Os volantes do São Paulo também ok. Marcos Antônio, Bobadilha, tem o Negruti subindo. O grande problema do São Paulo para mim é o meio de campo ofensivo e jogadores de beirada, que a gente só tem o Ferreirinha porque o Júlio Casares fez liquidação e vendeu o Henrique do Carmo e tantos outros. O Ferreirão e etc. A centroavância do São Paulo, os centroavantes do São Paulo, para mim também tá muito ok. Você tem o Caleri, você tem o André Silva, você tem o Rian Francisco. Tá de ótimo tamanho. Ninguém sabe como esses caras vão voltar. Ao meu ver, eu acho que o Caleri, por ter rompido o ligamento, vai precisar de um tempo. Mas o André Silva, por não ter feito a cirurgia, por estar no tratamento convencional, acho que ele vai poder voltar até em melhor forma que o Caleri. Mas a gente vai ter de novo 3 caras lá ali. Lógico, provavelmente vai ter lesão. O Caleri vai se machucar, questão de músculo, né? Você vai ter a volta do Lucas Moura, que ninguém sabe como vai voltar, mas eu espero que volte bem, né? Fez outra infiltração no joelho. Você tem o Luciano, que é o Luciano, às vezes joga bem, às vezes joga mal. A grande incógnita aqui é o Oscar. A gente não sabe se o Oscar vai conseguir jogar. Então, para mim, você traz um 10. Um cara... Pode ser até o Alan Patrick do Internacional. O Internacional deve cair. O Alan Patrick vai ser vendido a preço de banana, provavelmente. Cata o Alan Patrick. Traz o Alan Patrick pro São Paulo. Um cara que joga bem. Tá? O único destaque do Internacional. Um cara que não deve ser tão caro. Vai vir a preço de banana porque o Inter vai pra Série B. Um bom reforço. Né? Fazem mais ou menos a mesma coisa que fizeram com o Wellington Rato, com o Ferreirinha, com o Alisson, quando vieram, né? Quando o Grêmio e o Atlético Goianiense foi rebaixado. É uma boa sacada. Aí você precisa de 2 jogadores rápidos de beirada. Você precisa de 2 jogadores rápidos. Um para jogar pela direita, um para jogar pela esquerda. Por quê? Porque o Crespo já falou que quer ter opções de mudar o time. O Crespo não é um cara que tem medo de mudar. Ao contrário de alguns especialistas, que o Crespo é um técnico monotático, ele mesmo já falou que não. Que pretende, que gostaria de mudar, de fazer o São Paulo jogar de outras formas. Porém, não consegue porque não tem peças. Como você vai jogar com pontas se você não tem pontas? O Crespo já deu sinais de jogar com 2 jogadores espetados, com 2 jogadores abertos, o famoso 4-3-3. Clássico, né? 2 volantes, um 10, 2 jogadores. Tem gente que chama de 4-2-3-1. Pra mim é 4-3-3, eu sou saudosista. 2 volantes, um 10, 2 pontas abertas e um centroavante. Saudosista. Uau, a formação dos sonhos. O Brasil tinha muito essa formação. Então, o Crespo já demonstrou que quer jogar assim. O Crespo já demonstrou que pode jogar com 2 meias. Jogador no 4-4-2, com 2 volantes e 2 meias. Já demonstrou ter essa vontade de fazer o São Paulo jogar de modos diferentes. Ele só precisa de peça. Além, obviamente, do 3-5-2, que é o sistema que o Crespo mais joga, que o São Paulo está mais habituado. Se o Júlio Casares fizer o mínimo, cara, o mínimo, não precisa ser um gênio, não precisa ser uma máquina. Faz o mínimo, Casares. Faz o mínimo, contrata certinho, 4 peças. 3 peças que sejam. 3, 4 peças que sejam. Um atacante de beirada, um 10 e um volante. Tá ótimo, Casares. Mas traga alguém que presta. Traga jogadores decentes. Porque o São Paulo vai ter um time saindo do departamento médico. Vai chegar 3 pecinhas aí pra compor o elenco. E ok. E a gente vai se virar essa temporada. Eu sou um cara muito realista. O São Paulo, pra mim, só briga por alguma coisa se for paulista
Sul-Americana, porque eu acho que o São Paulo não consegue brigar pela Libertadores porque se lesiona muito. Se São Paulo tivesse um departamento médico decente e os jogadores entrassem e saíssem, São Paulo poderia brigar pela Libertadores. Mas não. Os jogadores que se lesionarem até as quartas de Libertadores, até as oitavas de Libertadores, mais ou menos nessa faixa etária, não voltam. Não voltam. E aí o São Paulo, vocês lembrarem, o São Paulo tá sempre disputando fases decisivas de Libertadores sem jogadores importantes. Aí não tem como. Então, uma Sul-Americana dá pra você fazer isso. Sul-Americana dá, porque é mais fraco. Um Paulista, uma Copa do Brasil talvez. E é isso, é sobreviver esse ano, fazendo tudo direitinho, dentro do FIDIC. Ano que vem sobra mais grana para investimentos. Aí sim, 2027 o São Paulo vai ter que fazer uma reformulação pesada. Porque vai estar todo mundo velho, todo mundo caquético, todo mundo caindo aos pedaços. E o São Paulo vai ter que rejuvenescer o elenco. Mas isso é papo para 2027. Vamos nos preocupar com 2026. Deixe a sua opinião, deixe o seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, beleza? Com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!